A partir dos anos 60 e 70, o Brasil começou a falar de milagre brasileiro. Mas milagre brasileiro mesmo veio com um assunto que nós vamos trazer hoje, que é o cooperativismo. Vai conversar com a gente para explicar esse fenômeno brasileiro que se expande pelo Brasil afora, mas que tem uma força muito grande aqui na nossa região, na região sul. Está conosco Manfred Dazenbruch, presidente da Central Sicredi, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. E falamos hoje sobre o agronegócio paranaense e nacional, porque essa empresa também se tornou, essa cooperativa se tornou também nacional. Então, é um assunto muito importante para entender o que é que aconteceu com o Brasil nas últimas décadas, que houve um setor que começou a dar certo no Brasil. É isso que nós vamos falar aqui. Começa, João. Senhor Manfred, obrigado primeiro pela presença aqui na Brand. Queria perguntar para o senhor, para a gente começar, qual é o grande modelo da Sicredi? O que diferencia o cooperativismo hoje da Sicredi no país? Primeiro, obrigado pelo convite, né? Dizer que é um modelo crescente, né? Ele tem raízes, né, europeias, né? Raízes do sistema Raiffeisen, depois um padre suíço trouxe isso para o Brasil, sul do Brasil, e especialmente dos anos 80, né? A partir do período da redemocratização do país, né, quando os bancos públicos deixaram de atender, especialmente o setor agropecuário, o crédito começou a se organizar com base nesses princípios, né? E se reorganizou, e aqui no Paraná foram fundadas as cooperativas, a mais antiga, dada lá em Toledo, ela tem 44 anos, ano que vem celebra 45, então é uma coisa muito recente. E aí nos anos 90 foram criadas outras tantas cooperativas, e o princípio naquela época era que dentro das cooperativas agropecuárias, hoje agroindustriais, né, seriam criados então o setor de crédito, com a legislação daquela época, né, que era a Lei 5764/71, e o Banco Central começava a olhar para o movimento. Depois dos anos 90 foi a constituição daí dos bancos cooperativos, né? O Sicredi formou o primeiro banco cooperativo do Brasil, que é o Sicredi, né? Hoje as cooperativas atuam, né, em nome do banco, né, em todas as nossa rede hoje de mais de 3 mil agências no Brasil, em todos os estados brasileiros, também no Distrito Federal. E depois da criação do banco cooperativo, nós fomos lutar por outras frentes, né? Primeiro, uma frente que a gente podia voltar a captar recursos da poupança, né, que foi extinto lá na época do Collor, né, com a extinção do Banco Nacional de Crédito Cooperativo. Com a construção do banco, nós também lutamos para que o nosso movimento fosse um movimento da comunidade, ou seja, gestão financeira da comunidade, podendo associar todas as pessoas. A origem era rural, a lei só permitia que produtores rurais então fossem sócios da cooperativa de crédito, e a gente conseguiu, em 2003, 2004, uma resolução do Banco Central permitindo a livre admissão, a livre adesão, ou seja, todas as pessoas poderiam ser sócias a partir daquele momento. Claro, a cooperativa tinha que ter um porte, ela tinha que ter uma certa estrutura patrimonial, ela tinha uma série de requisitos, né, que exigiam. Aí até 2009, 2010, na verdade, nós tivemos a primeira lei complementar, que foi a Lei Complementar 130, né, que ela deu então legitimidade, né, para as cooperativas de crédito. Começou a se diferenciar já um pouco das cooperativas dos outros ramos, os outros 6 ramos que tem no Brasil. Hoje são 7 ramos, né? O crédito é um deles, começou a se diferenciar, e essa diferenciação permitiu 2 coisas. Primeiro, a profissionalização, porque começou a imputar responsabilidades aos administradores, aos presidentes, aos diretores, e a segregação das responsabilidades, criando diretorias executivas e conselhos estratégicos, né, permitiu essa caminhada. E o Sicredi também fez um grande pacto nacional de chegar a todos os estados, né? Cada região tinha a sua responsabilidade. Nós organizamos em 5 centrais regionais, uma com a cidade de Porto Alegre, outra Curitiba, outra Cuiabá, outra em Goiânia e outra em João Pessoa, na Paraíba. Então, com isso, nós cobrimos todas as regiões, e que nós iríamos colaborar, nós iríamos cooperar, não iríamos competir entre nós. Cada cooperativa teria a sua área de responsabilidade. Então, isso gerou um senso de responsabilidade e também de preencher a necessidade desse cidadão. Então, nós profissionalizamos, nos organizamos, investimos muito em capacitação, mas também em tecnologia, né? Então, isso criou um modelo de governança muito saudável, tanto é que agora, né, em 2022, nós tivemos a nova Lei Complementar 196, que modernizou mais ainda.
E nesse período 2010 para cá, 2009, 2010, nós criamos uma relação muito próxima do Banco Central, uma relação técnica, executiva, né? Através da Organização Cooperativa Brasileira, né? Num convênio próprio, uma organização chamada SECO, né? Conselho Especializado de Crédito, e criamos essa relação e também nesse meio tempo criamos o Fundo Garantidor das Cooperativas, que é irmão do FGC, esse que hoje está sendo bastante falado, até por sinal, né? Então nós temos o nosso fundo próprio, que garante a mesma coisa, irmão, praticamente siamês do FGC, e a gente tem um fundo próprio. Então a gente trabalhou em cima de segurança, de confiança, de profissionalização e de responsabilização para todas as pessoas envolvidas. E, acima de tudo, quando o cidadão chega para ser sócio, ele passa a ser dono da cooperativa. Então, ele participa também das assembleias, ele participa dos programas de formação. Temos uma massa voluntária muito ativa, né? Que são nossos líderes, nosso coordenador de núcleo, mas também a liderança de jovens, de mulheres, de educadores, nos programas que nós temos, né? Então, a gente criou essa massa, digamos assim, uma massa crítica, mas uma massa que coopera, que colabora e que ajuda a construir esse nosso movimento. O senhor viveu esse movimento desde o princípio. O que é que o senhor dizia na época para as pessoas quando ia explicar o que era o cooperativismo, o que era uma cooperativa e como é que elas iam ganhar com isso no futuro? Em primeiro lugar, um dos apelos que a gente usava no passado é de que o sócio ia ser dono, né? Ele tinha uma cota capital, essa cota capital seria corrigida, mas especialmente de que o recurso ficaria na comunidade, né? Então, tudo aquilo que era captado de depósito, da poupança, do recurso que ele tinha, ele ficava na comunidade e aquele recurso gerado, quando ele gerava as sobras, né? Não geramos lucro, geramos sobras, virava patrimônio da cooperativa, esse patrimônio alavancava recursos de bancos como o BRDE, como o BNDES, né? São os bancos estatais de desenvolvimento, e de outros bancos também. Então, você trazia recursos para a comunidade. Então, você não tirava recurso, né? Você deixava o e trazia mais recursos. Os financiamentos, né? Dos grandes projetos agropecuários aqui no Paraná, os projetos avícolas, né? Da Copacol, da Cevale, com exemplo, os projetos da indústria leiteira, a indústria da suinicultura, a grande maioria foram financiados através de repasse de dinheiro pelas cooperativas de crédito, mas repassado desses bancos de desenvolvimento. Então, você gerou renda, né, para o cidadão e ele sendo associado, ele criava uma linha de confiança interna também, né? Porque ele tinha um cadastro positivo que veio depois, né, muito recente, mas ele criava um conceito, né, de relacionamento de confiança que fazia com que o crédito seria automático, né? Porque a parte do crédito agrícola, né, chamado custeio agrícola, ele já era uma prática, ela só foi adaptada a esses conceitos, né? Nós somos hoje, inclusive no Brasil, o maior repassador de recursos do Programa Nacional de Agricultura Familiar, que é um programa do BNDES. Foi criado lá pela Ruth Cardoso, lá naquele tempo passado. E nós somos o maior repassador em volume, éramos em número de operações e hoje somos em volume, inclusive. E atende quem? O pequeno produtor, o mini pequeno produtor. E esse mini pequeno produtor é aquele que tem mais necessidade. E ele acabou se desenvolvendo. Hoje, com algumas linhas de crédito, ele tirou esse cidadão da linha do Pronaf, vamos chamar assim, ele teve que ir para outras linhas, né? Até um pouco mais onerosas, né? Mas a gente faz sempre o esforço para ele até dividir na família dele, muitas vezes, né, a propriedade, para ele permanecer nesse quadrante, né, que é um quadrante extremamente favorável em termos de linha de crédito, né. Então, os argumentos foram muito assim de são financeiros da comunidade, o dinheiro fica aqui, o dinheiro alavanca, você participa, você vem na assembleia, você decide o rumo da cooperativa, você elege os administradores, você vai fiscalizar, né, você vai contratar os melhores profissionais, você pode reclamar. E esses apelos, e eles foram se tangibilizando e foram fazendo disso um crescimento exponencial até do nosso movimento. E qual é o grande papel hoje do Sicredi no fortalecimento financeiro do produtor rural, principalmente aqui do Paraná hoje? Nós temos hoje a metade, no passado a gente era mais ou menos 80% dos associados eram produtores rurais. Hoje são em torno de 40%, né? Não diminuiu, né? A gente expandiu na outra frente, né? Nós temos hoje microempreendedores e empreendedores, né, e pessoas das cidades também. Então, o modelo hoje,
médias e grandes cidades, é um modelo muito bem sucedido, né? Dando exemplo aqui, Uma Grossa, Curitiba, muito bem sucedido. O papel para o produtor rural é de uma estabilização, ele ter com quem contar, né? Ele contar na hora de fazer o custeio, na hora de fazer o seguro, mas também na hora de fazer a aplicação, na hora dele ampliar o investimento agropecuário, na hora de trocar a máquina, na hora que ele vai visitar uma feira, por exemplo, aqui a grande feira, né, que é o Rural Copavel, as outras feiras, né, ele ter um ponto de contato e saber que a instituição dele vai cuidar dessa particularidade. Porque conhece a realidade dele, o gerente da agência, o gerente da conta dele conhece a realidade e vai facilitar a análise de crédito, né? Porque além de todos os dados necessários, mas tem toda a outra particularidade de uma análise subjetiva, né, que é conhecer o histórico dele, a família dele, assim por diante. Então tem um papel assim de segurança e de estabilidade, né, para o produtor. Para o cidadão da cidade, né, que hoje é o grande público que está ingressando mês a mês, é você dar essa mesma tranquilidade, o mesmo relacionamento, o mesmo atendimento. Você não manda ele para a plataforma, né, você quer que ele use sim a tecnologia, né, use sim os aplicativos, né, mas que ele conte com o seu gerente, conte com sua pessoa de confiança e que ele possa participar, que ele possa ir numa assembleia ouvir também a proposta dos diretores, dos administradores, do presidente, né, do seu conselho, e possa interagir e fazer pergunta, né? Então cria esse espírito de cooperação, de participação e de sentimento de dono. Isso é uma coisa nossa, uma coisa minha, né? Eu faço parte, né? Até porque não tem excedentes, né, de resultado, ele também é distribuído, também é uma diferença que fica. Isso fica na própria comunidade. O que se pode prever para o Brasil? Nós temos já hoje uma redução de agências bancárias, isso é progressivo, e no caso da Sicredi e outras do mesmo modelo, é o contrário, estão crescendo. Elas substituirão no futuro os bancos como nós conhecemos hoje? Olha, é uma pergunta boa, né? O que a gente entende às vezes, né, quando a gente diz, vocês estão na contramão dos bancos, né? Eu acho que os bancos estão na contramão da cidadania, né? Porque eles estão abandonando aquele mercado que deu sustentação, né, que fez ele crescer, e hoje, muitas vezes, na sexta-feira, né, que eles aparecem, né, e segunda-feira não aparecem e mandam o cidadão para uma plataforma, né? A gente tem visto o movimento do cooperativo exatamente o contrário, pleitos, né, de prefeitos, administradores públicos, pedindo, né, para que o Sicredi abra agência, muitas vezes no mesmo local onde estava o banco, né, reformando, adaptando, modernizando, e logo tendo, inclusive, resultado. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos, né, mas temos que ter resultado para continuar crescendo, para gerar patrimônio, gerar resultado e também poder remunerar o capital e também pagar bem os nossos colaboradores, manter eles todos ativos. Nós somos hoje, inclusive, a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, né, por um instituto chamado GPTW, né? Então, tudo isso é um movimento que nós entendemos, sabemos, né, de que aquilo que se fazia 10 anos atrás numa agência, se faz muito pouco hoje. E aquilo que nós vamos fazer daqui a 10 anos, provavelmente não vai ser muito pouco que a gente faz hoje, né? Mas o ponto de encontro, o ponto de relacionamento, onde o colaborador vai estar trabalhando, onde é o ponto de refúgio dele, no momento, especialmente no período que tem muitos golpes, né? Então, ele saber com quem que ele pode contar, né, na hora da dificuldade. Então, ele vai conhecer o gerente da agência, ele conhece o conselheiro, conhece o presidente da cooperativa, ele tem acesso, então ele vai criar um campo, né, de segurança. Entendemos também de que, estando na comunidade, na proximidade, você vai ser um agente também de transformação dessa comunidade. Nós investimos bastante em educação, na informação. Então, na medida que você forma líderes jovens, nós trabalhamos em cima, inclusive, dos ODS da ONU, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Entendemos que esse é um olhar em torno do nosso planeta. Quando nós olhamos tudo isso como um agente realmente de atuação na sociedade, nós entendemos, né, de que nós vamos continuar caminhando nessa direção. Esse é o nosso planejamento. Nesse ano, agora 2025, nós estamos terminando o ano no Sicredi com a abertura de mais de 150 novas agências. E o pedido é muito mais do que isso. Só que a gente está fazendo essa abertura de acordo com a nossa capacidade, que cada um tem na sua região, de pessoas, né? E a capacidade também patrimonial de fazer esse investimento. Então, a gente acredita que a gente está nesse caminho, a gente viu exemplos na França, outros países, né? Que também tem essa rede capilar, né? Com uma capilaridade muito grande, e ela dá essa visão de confiança e credibilidade, especialmente nas horas
mais difíceis, às vezes, que a pessoa tem, quando ela precisa ter alguém para ser consultor, para orientar ele em algum projeto de investimento, né? Para fazer a ponte entre um recurso de um banco, para estar numa feira, para estar num local desse. Né? A gente está vendo, claro, pequena mudança nessa direção, de usar mais a tecnologia, mas o relacionamento, que é o nosso carro-chefe, nós acreditamos que ele vai se manter, porque nós estamos investindo hoje nas crianças e adolescentes, né? Com um olhar de cooperação e de cidadania. Então, estar presente numa comunidade pequena, que um banco deixou de assistir, nós entendemos até como um gesto de cidadania. Nós temos um intervalo, estamos conversando hoje com o presidente da Central Sicredi, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, Manfred Dazenbrock, que está contando para a gente essa história que nasceu aqui no sul do Brasil, se expandiu para todo o país, é um fenômeno e os bancos vão reduzindo seu tamanho e as cooperativas vão crescendo com essas centrais de atendimento pelo Brasil e são responsáveis, em grande parte, por esse também fenômeno que a gente vê de crescimento do agro no Brasil. Já voltamos. Manfred Dazenbrock, que coordena no Brasil o Sicredi, presidente da Central Sicredi, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, é o nosso convidado hoje, está falando aqui sobre esse crescimento que começou no sul do Brasil, se espalhou pelo país e ele conta como essa história tem ajudado no desenvolvimento do Brasil, principalmente no agronegócio, que é agora a tendência da moda. João Azevedo. Presidente, o senhor faz parte do Conselho Mundial de Cooperativas de Crédito. O senhor acredita que o modelo brasileiro é o melhor hoje que tem pelo mundo? Eu acredito e eu tenho falado isso nos nossos seminários, nossas conferências, nossos eventos, né, que nós construímos ao longo do tempo o melhor arcabouço regulatório de cooperativa de crédito do mundo. Né? Graças a quê? Primeiro ao espírito empreendedor do brasileiro, né, que é oriundo especialmente de imigrantes, né, de vários países do mundo, né? Nós temos hoje gente do mundo inteiro aqui, mas também desse espírito de cooperativismo que nasceu aqui no sul do país, e de uma relação que a gente construiu com o Banco Central do Brasil. Né? A gente construiu isso lá no começo, inclusive com o Danilo Tomini era o presidente, né? Depois o Ilan, o Campos Neto e agora com o Galípolo. Né? A gente continua com uma relação muito próxima e esse convênio que a OCB celebrou, a Organização Cooperativa Brasileira, com apoio aqui das organizações estaduais, aqui no Paraná, o CEPAR, tem uma corrente de uma construção muito favorável a esse entendimento. A gente participa de muitas discussões, muito entendimento, e a gente construiu esse arcabouço com cooperativas singulares, com centrais responsáveis e com um modelo em terceiro nível, que nós temos hoje o banco, a nossa confederação. E nós, ao lado disso, nessa relação também muito profissional, nós construímos também um fundo garantidor, que é irmão do FGC, os bancos. Também temos nossas reservas sendo formadas, e as leis complementares que nós conquistamos, elas são graças a uma organização, uma frente parlamentar do cooperativismo, muito atuante, muito profissional, muito técnica, e que também é graças a essa organização que a OCB, né, e as organizações estaduais fizeram, de ter parlamentares, né, cooperados, associados de cooperativas, defensores, não só de cooperativa de crédito, mas de outras cooperativas. Né? Então tem na pauta deles, na mente deles, a defesa. Quando surgir alguma coisa, estão lá para ajudar. E não só defender, mas também construir. Então a gente construiu, né, um bom arcabouço, ele é modelo para o mundo inteiro. Nós recebemos muitas visitas de países do mundo inteiro que vêm aqui para o Brasil. O Brasil é um país longe de quase tudo, né? E para chegar aqui não é muito simples, né? Tem países que precisam de muito visto e tem algumas complicações, mas eles vêm visitar e ficam impressionados, né? Quando eles vão visitar a nossa Fundação Sicredi, quando vão visitar o Banco Cooperativo, quando vão visitar cooperativas, né? Aqui, por exemplo, em Ponta Grossa recebe muita visita, é perto do aeroporto de Curitiba, mas em Medianeira também, que é perto do aeroporto de Foz do Iguaçu, recebe muita visita. E nessas visitas, né, desses líderes, eles vão observando esse modelo. Então, querem copiar, mas o modelo precisa ser construído. Né? E que tem na sua base a energia da força voluntária e da educação. A educação de crianças, adolescentes, jovens, mulheres, líderes, né, é uma das bases nossas. E a profissionalização. Quando você tem uma melhor empresa para trabalhar no Brasil, por um instituto, já é pelo segundo ano consecutivo
definimos, somos bicampeões nessa modalidade, né? Nessa avaliação por essa empresa, né? E nós investimos muito em profissionalização. Vamos às melhores escolas de negócio do mundo, com nossos executivos. Nós temos, por exemplo, na Dom Cabral, na FGV, né? Nosso público atua constantemente, está lá em treinamento. Nós temos um centro de treinamento aqui também em Curitiba, inclusive com o nome do Padre Teodoro Amstad, né? Que é o nosso Espaço de Educação, que só esse ano nós vamos passar 15 mil colaboradores vão passar por esse Espaço de Educação. Receber um treinamento, modulares de uma semana ou mais e gente em formação. Então, essas linhas, né, de formação que nós temos, investimento em educação, você não encontra em outros países do mundo, infelizmente, né? Você não encontra. E aí tem alguns, inclusive, que estão andando para trás, né? Não estão atuando mais com os jovens, estão tendo uma faixa etária muito alta, mas a gente vê modelos exitosos, por exemplo, a França é um modelo exitoso, né? Na Áustria, na Suíça são modelos exitosos, na Alemanha, né, na Holanda, então são modelos muito positivos que ainda fazem a diferença, né? Mas eu acho que o nosso modelo aqui, que coloca o associado no centro, que se interessa pela comunidade, que ajuda quando precisa, um exemplo claro, o nosso modelo agora, por exemplo, a ajuda que a gente está fazendo para Rio Bonito e Iguaçu, né? É ajuda potencial para a cooperativa que atua ali na região, que é a Sicredi Grandes Lagos, né? Que atua na região, que tem agência lá, tem associados lá, tem líderes lá, tem colaboradores lá, e onde eles estão recebendo uma ajuda, e não só isso, mas uma ajuda também para a comunidade. Então, o posicionamento de ser instituição financeira da comunidade com a área de atuação regional é uma coisa muito nossa, né? Muito nossa, né? Não é de outros países. Muitas vezes eles competem entre si com a mesma marca, o que não é ruim, né? Daí você tem que falar mal do outro, né? Para conseguir, o outro tem a mesma marca que você. Então, não é positivo. A gente tem pactos internos, né, no Sicredi que nos dão essa segurança. E isso eles tentam vir copiar. Então, essas histórias a gente tem para contar ao redor do mundo. São histórias muito positivas, que os nossos líderes participam também dos congressos, das conferências, né? E com isso também sentem orgulho de ser brasileiro nessa hora. E como fazer esse orgulho brasileiro ir mais longe dentro do próprio país? Porque ainda tem áreas onde não há esse movimento, que é cultural, muito aqui, oriundo do Sul e dessa cultura sulista. Como levar isso para o resto do Brasil através desse trabalho? Nós nos organizamos em áreas de responsabilidade, né? Nós temos hoje todos os municípios do Brasil estão mapeados, eles pertencem ao estatuto de alguma cooperativa. Então, o nosso papel enquanto entidade, na hora que se reúne no Conselho da Confederação e do Banco, o nosso papel é de incentivar, motivar, cobrar e tentar ajudar ao máximo para que ele consiga formar, consiga instalar uma agência naquela comunidade mais distante. São muitas ainda regiões que não têm a presença? Nós temos, especialmente no Nordeste, né, que é um movimento mais recente, e lá o grande problema, você chegar na comunidade, são as distâncias, além das distâncias, o problema de comunicação. Então, como é que você vai montar uma agência que hoje é para trabalhar offline? Não existe mais, né? Se você não tem estrutura online, você não consegue mais montar, porque ele está com o aplicativo dele, fora dali ele vai utilizar. Então, tem limitações nesse campo de infraestrutura no Brasil, né? Cidades muito distantes. A questão da segurança é um outro ofensor, né? Quando você vê assaltos, arrombamento, destruição e tudo isso, né? Então, isso é ruim. Isso tem melhorado um pouco, aqui no Paraná especialmente, nos últimos anos tem melhorado muito, né? Mas tem regiões ainda em que essa parte da destruição física é ofensora. E também tem que ter pessoas treinadas e capacitadas, né? Então, um gerente numa comunidade que tem a capacidade de desenvolver, né? Ajudar a desenvolver e que goste de ficar ali, tu tem que desenvolver a partir dali. Então, nós temos ainda, né, praticamente 2.500 municípios para conquistar no Brasil, mas especialmente na região norte e região nordeste, né? Aqui na região sul já estamos muito bem organizados, aqui no Paraná nós estamos chegando a 86% já dos municípios, né? São Paulo já mais de 50%, mas o nosso objetivo é estar em todos os municípios, né? E tem municípios que nós temos presença em uma rede maior, inclusive distritos, né? Nós temos encontrado viabilidade, até em distritos, né? Em várias comunidades, especialmente pela boa participação, a boa fidelidade do associado. E o Paraná hoje é um estado muito forte no agro. Como é a relação com o governo do estado? É uma relação muito, muito positiva, né? Nós temos várias ações ligadas ao fomento, ao desenvolvimento, né? A interpelação com
com o Estado, de uma relação muito amistosa, tanto na parte de educação, dos convênios que nós temos de cooperação com os programas educacionais que nós temos, mas também das outras particularidades. Eu falei da segurança, né? Nós temos uma relação muito próxima, né? Um grupo que trabalha com muita proximidade e que atua, né, fortemente nesse setor. Além da parte da infraestrutura, né, que aqui está avançando muito, então a questão tecnológica, acesso à comunicação, a tudo isso, a gente diz assim, nós estamos num estado muito satisfeito. Presidente, temos mais 2 minutos. O que poderíamos deixar de recado, então, para o paranaense que ainda não conheça esse trabalho, para as cidades do interior? É um convite, né, para vir ser dono, né, sendo associado, se passa a ser dono. E se receber um convite para participar de uma assembleia, de uma reunião, né, mesmo não seja curioso, né, vai lá, assiste, participa e tira as suas conclusões, né? Mas a gente entende que todo recurso que fica no Estado, ele alavanca. Então, ele estando aqui, com um cooperativo de crédito, tenha certeza que ele vai estar na comunidade onde ele fez o depósito e a partir dali ele vai gerar progresso e desenvolvimento. Saber que está sendo muito bem atendido, não é, presidente? O atendimento é algo que nós priorizamos, é a nossa missão diária, né, nosso mantra, né, e que a gente espera poder continuar com esse prestígio do paranaense, né, em sendo sócio da cooperativa, e a reciprocidade vai ocorrer com o atendimento e com o relacionamento. É interessante porque, para fechar, temos 1 minuto ainda, é uma cultura que se espalhou pelo Brasil e com muita força. Hoje se fala o tempo todo em cooperativa, inclusive esse fenômeno dos bancos sendo substituídos por cooperativas a partir desse trabalho é muito simbólico. É muito significativo o entendimento também hoje do... Eu falo bastante do Banco Central, porque a gente conhece os escalões dentro do Banco Central, que gostam muito, né, da cooperativa de crédito e sabem que eles vão preencher um espaço muito grande da inclusão financeira. Porque o nosso modelo de inclusão não é só bancarizar. Bancarizar o brasileiro já está, todo mundo já tem uma conta, mas a inclusão financeira com educação, esse é um desafio que nos pertence. E isso as cooperativas fazem com propriedade. O Sicredi é líder nacional no programa de inclusão e educação financeira. Naquela Semana Nacional de Educação Financeira que o Banco Central coordena, para nós não é só uma semana, é o ano inteiro. E nós temos essa missão de fazer a inclusão e trabalhar na educação, que é um programa que a nossa fundação cuida com muito carinho, com muito respeito, e hoje tem uma admiração muito grande, especialmente pelos agentes, né, que trabalham na regulação do sistema financeiro nacional. Muito obrigado, presidente, pela presença aqui na Band. Obrigado, um abraço. Manfred Dazenbrock conversou aqui com a gente, presidente da Central Sicredi, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, falando do crescimento dessa área do agronegócio, que é muito importante para o Brasil. Muito obrigado a você que ficou ligado aqui com a gente na Band.